Vamos analisar juntos 3 situações que ilustrem as ações que estão associadas à operação de subtração. A ideia de tirar, a ideia de comparar e a ideia de completar. Quando retiramos uma certa quantia de outra, o nosso objetivo é saber o quanto restou. Nesse caso, vamos analisar um exemplo. O Arthur possui R$ 239 e quer comprar uma calça que custa R$ 129. A pergunta é: com quanto ele ainda vai ficar? A segunda ideia é a de comparar quantidades. Nesse caso, temos sempre 2 valores diferentes e o problema é saber qual deles é o maior valor e quanto a mais. Nesse caso, o exemplo seria: tenho 60 anos e meu filho mais velho tem 29. Quantos anos eu tenho a mais que ele? E a terceira ideia é a ideia de completar. Então, queremos saber quanto falta, por exemplo, para uma quantidade atingir outra. Um exemplo para isso seria: Pedro tem R$ 340. Quanto falta para ele comprar um celular que custa R$ 850? Nós vamos em seguida efetuar estas subtrações e é preciso perceber que a quantidade subtraída deve ser sempre a menor. Vamos efetuar as operações utilizando a ideia da decomposição dos números ou manuseando as peças do material dourado. Então, na primeira ideia, que é a ideia do Arthur, o exemplo do Arthur que vai comprar uma calça de R$ 129 e possui 239, vamos decompor. Então, o minuendo, que é o valor maior, 239, é decomposto em 200 mais 30 mais 9, e dele eu vou retirar 100 mais 20 mais 9, que corresponde ao subtraendo. Ao resultado desta operação, nós damos o nome de diferença ou resto. Então, nós vamos trabalhar subtraindo as unidades, 9 de 9, teremos 0 unidades. Retiramos 20 de 30, teremos 10, uma dezena. E retiramos 100 de 200, o que nos deixa uma centena. Então, o resultado seria 100 mais 10 mais 0, 110. A esse resultado damos o nome de resto ou diferença. Se você for trabalhar com as peças do material dourado, vamos separar para o 239, 2 centenas, 3 dezenas e 9 unidades, 9 cubinhos. E vamos retirar destas quantidades 129, ou seja, vamos retirar 9 cubinhos, não ficamos com nenhum, não teremos unidades. Das dezenas, nós vamos retirar 2, portanto, tínhamos 3, retiramos 2, ficamos com uma. E da centena, também retiramos uma e ficamos apenas com uma. Resultado, uma centena, uma dezena e 0 unidades. Ou seja, o Arthur vai ficar com R$ 110, que é o resto desta operação de subtração. Na outra ideia, na ideia de comparar a minha idade com a idade do meu filho mais velho, eu tenho que retirar 29 de 60. Então temos o 60 como 60 mais 0 e vamos retirar 20 mais 9. Vamos parar para pensar um pouquinho, porque temos que retirar 9 unidades e no 60 a unidade é representada pelo 0. Você tem alguma ideia do que podemos fazer?
eu vou lhe dizer. Nós vamos trocar uma das dezenas dos 60 por 10 unidades. Então, ficaremos com 5 dezenas e 10 unidades. E daí podemos efetuar a subtração. De 9 unidades, retirando 9 unidades das 10, ficamos com uma. E das dezenas agora, retiramos 20 de 50 e ficamos com 30. 30 mais 1, 31. Se você for trabalhar com o material dourado, 6 dezenas e 0 unidades, ou seja, temos 6 barrinhas e nenhum cubinho. E temos que retirar 29, temos que retirar 2 dezenas e 9 cubinhos. Então, vamos transformar. Vamos pegar uma das 6 barrinhas e transformar em 10 cubinhos, tá certo? Desses 10 cubinhos, podemos retirar 9 e ficaremos com 1. E das 5 barrinhas restantes, vamos retirar 2 e ficamos também, portanto, com 3 barrinhas, 3 dezenas e 1 unidade, o que dá o resultado como 31, que é a nossa diferença. Já no terceiro caso, que o Pedro precisa de mais dinheiro para comprar o celular, de quanto a mais ele precisa? R$ 850 é o valor do telefone e ele só tem 340. Então, nós vamos retirar 340 de 850 para saber de quanto o Pedro ainda precisa. Então, vamos lá, 850, 800 mais 50 mais 0. Deste valor, vamos retirar 300 mais 40 mais 0. Não teremos dificuldade com as unidades, 0 e 0, ele permanece, então unidade 0. Dezenas, temos que tirar 40 de 50, ficamos com 10. E das centenas, 300 de 800, ficamos com 500. Portanto, 510. Se vamos trabalhar com o material dourado, temos 8 centenas, 8 placas, representando a centena, 5 barrinhas, que são as 5 dezenas, e nenhum cubinho, porque não temos unidades. E vamos retirar deste valor 340, ou seja, não teremos cubinhos, realmente não há. Então, ficamos com 0 cubinhos, 0 unidades. Retiramos 4 barrinhas das 5, portanto, retiramos 4 dezenas. Das 5, ficamos com uma só. E retiramos 3 centenas, 3 placas das 8. Ficamos, portanto, com 5 centenas e uma dezena, o que nos dá 510. Portanto, o Pedro ainda precisa de R$510 para completar a quantia necessária para comprar o celular desejado. Observe que as 3 ações envolvem ideias diferentes, mas se vamos indicar essa escrita subtrativa, nós indicamos na mesma operação, utilizando o sinal de menos. No primeiro caso, escrevemos 239, o sinal de menos, e 129, o sinal de igual, e o resultado 110. No segundo caso, 60, o sinal de menos, 29, o sinal de igual e o resultado 31. E no último caso, na última situação, 850, o sinal de menos, 340, o sinal de igual e o resultado 510. Eu pretendo agora
que você analise 3 situações que eu vou ler, identifique em cada caso qual a ideia da subtração que está envolvida, se é a ideia de retirar, se é a ideia de comparar quantidades ou se é a ideia de completar. Em seguida, peço que faça a operação correspondente e dê a sua resposta. A primeira é a seguinte: em uma escola estão matriculados 2.430 alunos, e destes, 1.750 são meninos. Quantas meninas há na escola? O segundo probleminha diz que Karina tem R$85 e quer comprar um colar que custa R$38. A pergunta é: com quanto ela vai ficar depois da compra? E a terceira situação é onde o Mateus ganhou um álbum em que cabem 495 figurinhas. Se ele já colou 287, quantas figurinhas faltam para que o álbum esteja completo? Um minutinho para pensar e eu já vou conversando com você sobre a análise dessas situações. Então, nós estamos vivenciando ações envolvidas na ideia da subtração. No primeiro caso, nós estamos comparando o número de meninos e meninas matriculados em uma escola. Vamos subtrair 1.750 do total de alunos, que é 2.430. Se você vai utilizar o material dourado, 2 cubos maiores, 4 placas, 4 centenas, 3 barrinhas da dezena e não teremos cubinhos, pois não há unidade. Desta quantia, nós vamos retirar 1.750, portanto, vamos retirar 1 milhar, 7 centenas, 5 barrinhas das dezenas e também nenhum cubinho. Dos cubinhos não ficamos com nenhum. E aí nós temos que retirar 5 barrinhas de 3, portanto, vamos pedir emprestada para a centena, vamos transformar, vamos trocar uma das centenas em 10 barrinhas, em 10 dezenas. Ficamos, portanto, com 13 barrinhas. Para retirar 5, resultado 8. Passamos a ter, então, 7 centenas e temos que retirar agora de 3. Então, da mesma forma, vamos transformar um dos 2 milhares em 10 centenas. Passamos a ter 13 centenas. Para retirar 7, ficamos com 6 centenas. E dos milhares, já que ficamos só com 1, retiramos 1 e não teremos milhar. Temos então, como resultado, 6 centenas e 8 dezenas, portanto, 680 meninas. Na segunda situação, onde a Karina vai gastar um pouco do seu dinheiro, ela vai retirar. Então, a ideia aqui é de retirar uma quantia de outra. Vamos efetuar a operação 85 menos 38 para encontrar este resto. 8 barrinhas, 5 cubinhos. Deles devemos retirar 3 barrinhas e 8 cubinhos. Já vamos começar fazendo a troca de uma das barrinhas por 10 cubinhos, ou seja, de uma dezena por 10 unidades, e fazemos então a retirada de 8 cubinhos dos 15. Ficamos com 7. Agora, com 7 barrinhas, retiramos 3, portanto, o resultado é 4. 4 barrinhas e 7 cubinhos, o que corresponde a R$47 que ainda restam para Karina. Na terceira ideia, então, o Mateus quer saber
Quantas figurinhas ainda serão necessárias para completar o álbum? Então, serão necessárias algumas figurinhas a mais. 495 para retirar as 287 que já estão coladas, vamos encontrar a quantidade que ainda será necessária. 4 centenas, 4 placas, 9 barrinhas das dezenas, 5 cubinhos. Para retirar 2 placas, 8 barrinhas e 7 cubinhos. Da mesma forma, não conseguimos retirar 7 de 5, transformar uma barrinha em 10 cubinhos, uma dezena em 10 unidades. Temos então 15 cubinhos para retirar 7, ficando com 8. Das 8 dezenas restantes, das 8 barrinhas, retiramos as 8, não teremos barrinhas, portanto não teremos dezena, na dezena é 0, e retiramos 2 centenas das 4, ficamos com 2, portanto 208 figurinhas ainda serão necessárias para que o Mateus complete o seu álbum. Como foi até aqui? Você achou fácil? Conseguiu compreender as 3 ideias que estão envolvidas na operação de subtração? Ótimo! Treine mais um pouquinho, busque outras atividades e resolva outras operações de subtração com ou sem a troca entre as unidades. Já dissemos que ao retirarmos uma quantia de outra, a quantidade subtraída deve ser sempre menor. Ou seja, se A e B são 2 números naturais, A menos B só é possível se A for maior ou igual a B. Ouça com atenção. Considere os números 6, 7 e 13. E com eles vamos indicar todas as escritas aditivas e subtrativas possíveis. Assim teremos 6 mais 7 igual a 13, 7 mais 6 igual a 13. Na adição, vamos nos lembrar da propriedade comutativa, quando podemos trocar a ordem das parcelas, que a soma é a mesma. Subtraindo, 13 menos 7 igual a 6, 13 menos 6 igual a 7. Observe que na subtração essa propriedade não se aplica e que nós não podemos tirar 13 de 6, nem 13 de 7, pois nos 2 casos eu estou tirando uma quantidade maior ou um número maior de um número menor, e com os números naturais isso não é possível. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 7 de novembro de 2018.